Olá, querida turma do sétimo ano da Escola Cristã Eduardo Miller, eu sou o professor Rodrigo e esta é mais uma videoaula de História para finalizarmos o nosso conteúdo retomado das férias, As Grandes Navegações. Está disponível no capítulo 3 do livro didático volume 1 do material Conquista de vocês. Espero que tenham tido uma ótima semana, que tenham aproveitado para estudar, revisar e, claro, concluir as atividades que foram solicitadas. Muitos de vocês ainda não me entregaram a atividade final. Por isso que eu resolvi fazer esta videoaula hoje focada em resolução dos exercícios das páginas 47, 48 e 49, tá bom? Então, qual é o nosso intuito hoje? Se você já completou esses exercícios, aproveite esta videoaula para corrigir. Se você ainda não fez, aproveite para fazer a partir das orientações que eu vou dando, não é? Nós já tivemos uma aula dessa de resolução de exercícios antes das férias, mas agora eu gostei da ideia e achei que funcionou, então a gente vai ficar retomando. Como a nossa aula da semana passada foi bem extensa, tomou uma unidade inteira, achei bom vir trazer para vocês uns exercícios comentados, tá bom? Então, ao final desta aula, vocês deverão me enviar os exercícios resolvidos sem falta. Lembre-se, isso conta a avaliação de vocês. Vocês têm 5 pontos para receberem na avaliação de vocês através de exercícios e atividades que eu estou passando para vocês. Os outros 5 pontos são referentes à avaliação que será marcada ainda nesse semestre. Tá bom? Então vamos lá, queridos. Sem mais delongas, vamos abrir o livro na página 47 e nos debruçarmos com a primeira questão do nosso material. Ela afirma que para os mercadores europeus o mar Mediterrâneo tinha enorme importância. Nós vimos que o mar Mediterrâneo era o centro comercial do século XIII, não é? E como estamos tratando de um período do século XIV, XV e um pouquinho do XVI, a gente vai ver que essa lógica vai mudar. Mas vamos entender antes por que o mar Mediterrâneo tinha enorme importância para a navegação na Europa. Como já disse, o mar Mediterrâneo era o centro comercial de todas as atividades relacionadas à compra e venda na Europa. Então, o mar Mediterrâneo tinha essa importância. Como é que a gente vai justificar? Através das suas palavras, vocês vão explicar qual era o papel central do mar Mediterrâneo na lógica comercial da Europa no século XIII. E vocês vão explicar na letra B por que as rotas que eram utilizadas por esse mar deixaram de ser usadas pelos europeus. Aconteceu um evento no século XV que impediu que as rotas marítimas através do mar Mediterrâneo pudessem ser utilizadas. Que acontecimento foi esse? Justifiquem aí a resposta na letra B. E na letra C, quais foram as consequências desse tal evento que bloqueou as rotas marítimas comerciais pelo mar Mediterrâneo? O que isso ocasionou? Ora, ocasionou todo esse conhecimento que nós tivemos contato na aula passada, não é? Então, coloquem as palavras de vocês para responder essas perguntas. O livro ajuda um pouquinho, vocês podem voltar lá no começo da unidade, mas as palavras de vocês têm mais valor para o professor aqui, porque ele gosta de ver como vocês estão aprendendo e expressando o conhecimento que estão adquirindo, ok? Vamos passar para a página 48. A segunda questão trata da troca das mercadorias, mas ela diz que, além de troca de mercadorias, o Ocidente, quando entrou em contato com o Oriente, ele dava outras possibilidades. Lembrem-se, o Ocidente tem costumes, tradições, religiões, línguas diferentes do Oriente. Quando essas duas esferas do mundo se conectam, entram em contato, elas estão ali para trocar mercadorias, mas não só mercadorias. Qual outras trocas, principalmente aquelas que não têm valor econômico, o Oriente e o Ocidente trazia e os europeus adquiriam, ok? Resposta de vocês está nessa linha. Vamos pulando para a terceira questão, que pergunta qual foi o segmento social que financiou as viagens marítimas. Gente, tem uma classe aí que a gente viu, existe um extrato social, uma parte da sociedade que vai financiar, que vai ser responsável por bancar, pagar boa parte dos avanços das viagens que estavam sendo feitas durante o século XV, XVI.
Quais eram as razões para que essa classe financiasse isso? Qual era essa classe? Resposta dupla, viu? Duas perguntinhas. Qual era o segmento social e qual era a razão desse segmento social? O que ele queria, o que ele ganhava, o que ele ganharia, o que ele perderia se não fizesse isso? Beleza? Vamos para a quarta questão. Qual era o interesse dos reis, os monarcas, em promover uma aliança com a burguesia comercial para a realização das viagens marítimas no século XV e XVI? Essa pergunta ela necessita de uma resposta que explique qual era a vantagem que o rei tinha para o seu país ao aliar-se a essa classe, esse segmento social que é a burguesia comercial, para que as viagens marítimas fossem feitas. Qual era o interesse do rei ao entrar em acordo com a burguesia para realizar viagens marítimas, ok? O que o rei ia trazer para o país dele? Essas coisas que vocês devem responder-me. Já na quinta questão, a página 39 pode ajudar muito vocês a respondê-la, porque ela vai perguntar qual é a relação que é estabelecida entre um rei centralizar o poder político e a realização das grandes navegações. Lembrem da aula da formação dos Estados Nacionais, que foi a aula antes das nossas férias, correto? E relacionem o que vocês adquiriram no conhecimento dessas aulas com a realização das expedições marítimas. Lembrem, a formação dos Estados Nacionais é a centralização do poder político na Europa. O que isso tem a ver com a realização das expedições marítimas? Página 39 tem boas explicações para ajudar na resposta de vocês, ok? Na sexta questão, a página 42 vai ser essencial. Para Portugal, o comércio com o Oriente rendeu grandes lucros no início, mas em pouco tempo a realidade mudou. Ou seja, ela está afirmando que Portugal começou a lucrar muito com as primeiras expedições. Lembre-se, Portugal foi uma nação pioneira buscando as riquezas no ultramar, no oceano, com as viagens, com as grandes navegações, com as grandes expedições marítimas. Tudo isso é a mesma coisa, são sinônimos. Então, Portugal lucrou muito ao sair na frente nessa grande corrida, mas em pouco tempo a realidade mudou. O que aconteceu? Página 42, façam uma boa pesquisa e respondam com as suas próprias palavras e o conhecimento da aula anterior. Sétima questão, por fim, a última questão da página 48, pergunta por que o continente aonde os europeus chegaram com as navegações ultramarinas recebeu o nome de América e não o outro que homenageasse Cristóvão Colombo. É uma questão essencialmente de pesquisa, a resposta pode ser encontrada na página 44 e ela nos dá um pouquinho de dicas, não é? O continente que Cristóvão Colombo entrou em contato foi chamado de América. Por que não Colômbia? Por que não Cristovânia? É isso que a pergunta está querendo saber. E vocês podem resolver isso indo lá na página 44 e pesquisando esse conhecimento, ok? Algumas questões são de pesquisa, outras são através da videoaula. Tudo isso está interconectado para que vocês consigam resolver estes exercícios, tá bom? Vamos pular já para a página 49, ela traz 3 questõezinhas. A primeira delas também vai ser encontrada, facilmente respondida, se vocês utilizarem a pesquisa na página 44 do livro de vocês. Ela trata do Tratado de Tordesilhas. Ela pergunta se os Estados Nacionais aceitaram a determinação do Tratado de Tordesilhas. Qual foi a determinação deste tratado? Dividir as terras descobertas nas navegações entre as nações de Portugal e a nação da Espanha. Os demais estados, Inglaterra, França, Holanda, aceitaram essa determinação? Sim ou não? Depois de sim ou não, vocês vão ter que justificar. Como justificando? Explicando o que aconteceu, o que elas fizeram, se aceitaram ou não aceitaram, o que elas não fizeram, se aceitaram ou não aceitaram. Ok? A nona questão, ela vai lhes trazer algumas alternativas. Na verdade, ela trará 8 alternativas. E vocês vão ter que preencher os parênteses da nona questão com a seguinte legenda. P, se a afirmativa trouxer um feito realizado pela nação portuguesa. I, caso tenha sido da Inglaterra. H, para a Holanda.
E, Espanha e F, França. Um exemplo. A letra A pergunta: explorou o litoral da América do Norte, fundando ali a cidade chamada Nova Amsterdã. Qual foi a nação responsável por esse feito? E aí, se você achar que é Portugal, você vai colocar um P nesse parênteses. Se você achar que é Inglaterra, o I. Se for Holanda, um H. E para a Espanha e F para a França. Resolvam essas 8 assertivas aí para mim. Elas são basicamente questões de pesquisa. Vocês têm que pesquisar no livro de vocês, entre as páginas 42 e 47, que lá, em algum momento, vocês vão ver essa informação, ok? Lembre-se que para sabermos o que aconteceu na história, nós precisamos de fontes. No caso, vocês farão o trabalho do historiador aqui, pesquisando na grande fonte de vocês, que é o livro didático, essas informações que vocês precisam saber para responder essa questão, ok? Então, é uma questão de preenchimento. Já a 10ª questão, ela trata sobre 2 documentos que foram acordos que firmados entre as nações de Portugal e Espanha para a divisão das terras. É uma questão que se relaciona ali com a 8ª questão, mas ela é mais específica. Ela fala que o Papa editou um documento no ano de 1493 chamado Bula Intercoetera. E depois de um ano desse documento ter sido editado, veio o Tratado de Tordesilhas, que anulou esta bula intercoetera que foi assinada pelo Papa. O que esses 2 documentos, Bula Intercoetera e Tratado de Tordesilhas, definiam? E por que o segundo veio anular o primeiro? Qual foi a razão de se firmar um Tratado das Tordesilhas anulando um tratado que o próprio Papa assinou? Quais foram os interesses que estavam em jogo? É uma questão de responder bem detalhadamente, desculpem. Então, queridos e queridas alunas e alunos, vamos resolver essas 10 questões para fixar o nosso conhecimento. Na próxima semana, estarei novamente aqui neste canal, através do aplicativo Clipe Escola, trazendo o conteúdo do capítulo 4, Reformas Religiosas. Junto com esse capítulo, vamos ter também a resolução dos exercícios para avançarmos rumo ao nosso volume 2 e tratarmos sobre o continente africano, o Oriente, a América e o Brasil, que são materiais do nosso segundo volume, tá bom? Então, queridos e queridas, fiquem com Deus. Esse é um vídeo mais curto, mas não menos trabalhoso. Aproveitem o momento da manhã em que vocês estiverem assistindo este vídeo para logo resolver com as minhas orientações. Pausem o vídeo, retornem se for preciso, assistam quantas vezes for necessário. Estou aqui para qualquer dúvida, basta entrar em contato através do aplicativo Clipe Escola, terei o maior prazer em respondê-los. É por lá também que vocês vão me enviar o exercício resolvido, ok? Então, meus queridos, é tudo que eu tenho para hoje com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.